Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do Concílio Vaticano II sobre a liturgia, Sacrosanctum Concilium, nosso nono encontro. E nós vamos trabalhar nesse nono encontro os parágrafos 29 a 34. Vamos ouvir, onde ele vai falar, no primeiro momento, os auxiliares cumpram sua função com piedade e sejam bem instruídos, bem preparados. Parágrafo 29. Também os ajudantes, leitores, comentadores e componentes da escola Cantorum, dos cantos, desempenham um verdadeiro ministério litúrgico, de serviço litúrgico. Sempre lembrar essa questão, por exemplo, destacar a função dos leitores. O leitor não é aquele que lê somente. O leitor não é aquele que lê para si, engolindo as palavras, não. O leitor é alguém que anuncia a palavra, então ele deve anunciar para a Assembleia reunida, para o povo reunido. O povo tem que entender a leitura que está sendo proclamada. Então se deve ter muita atenção na escolha dos leitores, porque eles, ao lerem, não estão simplesmente lendo, mas estão anunciando a palavra. Então ler pausadamente, ler não engolir no final das palavras, ler para proclamar a palavra e não simplesmente para lê-la. Mesma coisa vale para os comentadores e aqueles que cantam, principalmente às vezes o salmo também, que sejam cantados para que a própria comunidade entenda e possa ouvir o salmo que está sendo cantado. Portanto, cumpram sua função com aquela piedade, sempre preparados, e ordem que convém a tão grande ministério, com razão deles exige o povo de Deus. Por isso é necessário que, de acordo com as condições de cada qual, sempre tendo em vista a condição das pessoas, sejam cuidadosamente imbuídos do espírito litúrgico, quer dizer, eles sejam preparados para que desempenhem a sua função litúrgica naquele momento, preparados para executar as suas partes perfeita e ordenadamente. Essa questão dessa ordem fundamental dos movimentos litúrgicos também. Provejam-se as partes dos fiéis. Na elaboração, no caso das rubricas, também se deem atenção à participação dos fiéis, às respostas dos fiéis na liturgia. Na revisão dos livros litúrgicos, cuide-se atentamente que as rubricas prevejam também as partes dos fiéis, onde eles vão participar, eles vão falar, eles vão estar juntos como comunidade respondendo à ação litúrgica. Na liturgia não haja nenhuma acepção de pessoas. Todos são iguais na comunidade que celebra. Agora há alguma exceção, exceto a distinção proveniente da função litúrgica, ordem sacra, que é a disposição do altar para os celebrantes e os concelebrantes, e exceto as honras que, conforme as normas das leis litúrgicas, são devidas às autoridades civis, na liturgia, sempre quando estiver uma autoridade civil, se deve dar um lugar de proeminência, porque ele representa essa autoridade civil dentro da celebração eucarística. Então, eles têm um lugar reservados. Isso não quer dizer que está fazendo distinção, simplesmente está notando que
São pessoas fundamentais porque elas exercem um poder civil e elas fazem parte também dessa comunidade, estão ali também para celebrar. Sempre se deve, não se deve falar para as autoridades, em qualquer lugar, não. Elas, a própria leis litúrgicas, elas dão esse sentido de ter um lugar reservado às autoridades civis. Não haja na liturgia nenhuma acepção de pessoas privadas, de pessoas que sejam ricas, né, ou empresários, né, ou de classes sociais, que sejam mais ricas, né, quer seja nas cerimônias, quer no aparato externo. Então, só temos duas distinções que se faz. A distinção da função litúrgica e da ordem sacra, que se celebra, e das autoridades civis, né? O resto não se pode fazer acepção de pessoas. Normas litúrgicas e índole didática e pastoral. Embora a liturgia seja principalmente culto da majestade divina, é um culto a Deus, encerra também grande ensinamento ao povo fiel. Ele transmite um ensino. Pois na liturgia Deus fala a seu povo, é Deus que convoca, é Deus quem fala. Cristo ainda anuncia o Evangelho. O Evangelho é a palavra de Cristo. E o povo responde a Deus, ora com cânticos, ora com orações. Sempre uma resposta que se dá a esta realidade, né, orante que se faz a Deus. Sobretudo as orações dirigidas a Deus pelo sacerdote que preside a comunidade na pessoa de Cristo. Ele está agindo ali na pessoa de Cristo na comunidade. É o presidente da comunidade. Nós estamos ligados aqui à pessoa do sacerdote. São rezadas em nome de todo o povo santo. Então, sempre essa realidade de que a oração feita pelo sacerdote tem em função, né, essa realidade que se faz em nome de todo o povo, né, e de todos os presentes. Uma oração que traz as orações dos fiéis centradas na pessoa do ministro, que ali está na pessoa de Cristo. Do ministro ordenado, nesse caso. E os sinais sensíveis que a Sagrada Liturgia usa para significar as coisas divinas e invisíveis, foram escolhidos por Cristo e pela Igreja. No caso ali, os sinais sensíveis que a Sagrada Liturgia usa para significar as coisas divinas e invisíveis que foram escolhidos por Cristo e pela Igreja, seja na questão ligada à Eucaristia. Portanto, não só enquanto se leem aquelas coisas que foram escritas para o nosso ensinamento, a Sagrada Escritura, mas também enquanto a Igreja reza, ou canta, ou age, é que se alimenta a fé dos participantes. Então, toda a liturgia tem esse sentido, né? E todo esse sentido, né, onde a própria Igreja, ela está inserida, né, e essa toda a realidade celebrativa, não só da palavra, mas toda a realidade celebrativa, tem a função de alimentar a fé dos participantes para que, quando eles voltarem a casa, sejam essa semente, esse testemunho daquilo que eles celebraram, né? Então, a fé dos participantes e suas mentes são despertadas para Deus, então essa abertura para Deus, a fim de lhe prestarem um culto racional e receberem com mais abundância a sua graça. Essa realidade de aproveitarem bem essa realidade celebrativa, porque isso vai repercutir na vida deles e na missão deles. Por isso, na reforma a ser feita, devem ser observadas
as normas gerais seguintes. Vai começar, nós vamos trabalhar só uma agora, depois vamos trabalhar as outras. Estrutura das cerimônias. Então, as normas gerais seguintes. A primeira preocupação, a estrutura das cerimônias. As cerimônias resplandeçam de nobre simplicidade. Não sejam muito rebuscadas, não sejam muito complicadas, não. Sejam transparentes, objetivas, por sua brevidade. Se deve evitar repetições inúteis. Sejam acomodadas à compreensão dos fiéis. Os fiéis têm que entender aquilo que está sendo celebrado. E, em geral, não careçam de muitas explicações. E, muitas vezes as pessoas vão explicar, né? Explica o que é o ato penitencial, explica o que é a oração dos fiéis, explica o que é a Eucaristia, explica o que é o Pai Nosso, explica o que é a paz. Não, isso aí não é função litúrgica. Nós não podemos, né, colocar explicações demais. Deixar que a liturgia fale, deixar que a liturgia realiza. A liturgia fala por si só. E com isso, a comunidade vai percebendo aos poucos o sentido daquilo que está sendo celebrado, integrando essa cerimônia e percebendo a participação da sua vida naquilo que se celebra. Evite, então, muitos comentários e fique naquilo que é essencial e fundamental, né, para que a pessoa sinta estar sendo inserida no mistério que está sendo celebrado. Tudo isso para edificação de fé e para edificação de fé dos fiéis, mas também edificação de toda a igreja. Depois nós vamos dar continuidade, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.